Opa, galera, vamos nessa aqui resolver mais uma questão de balanço molar e alguns conceitos de destilação. Foi uma questão da prova, né, do Conselho Regional de Química em 2026. E a questão nos diz o seguinte: uma mistura líquida de etanol e água contendo 40% em fração molar de etanol é alimentada em uma coluna de destilação operando em regime estacionário. Faz-se necessário produzir um destilado contendo 90% molar de etanol e com a corrente de fundo contendo 10% molar de etanol. Sabendo-se que a vazão de alimentação é de 100 kmol por hora, a vazão molar do destilado e a vazão molar da corrente de fundo para atender essas demandas são, respectivamente. Então vamos nos situar aqui, né? Primeiro entender um pouco dessa coluna de destilação e depois aplicar o balanço e resolver a questão, beleza? Bom, essa é a entrada da coluna de destilação, para quem não está muito familiarizado. Uma explicação bem rápida, né? A coluna de destilação funciona assim: você tem uma mistura ali de líquidos, você quer separar eles e você utiliza a diferença de ponto de ebulição, né? A temperatura que cada um vai ebulir, ou muitas pessoas usam o termo, né? Usa a diferença de volatilidade para fazer a separação desses componentes, né? Então aqui, essa coluna é aquecida, a alimentação entra aqui com essa mistura. Quem é mais leve ou mais volátil, ou tem o menor ponto de ebulição mais especificamente, vai subir, vai ser coletado aqui. E quem tem o menor acaba vindo para essa região aqui que a gente chama de fundo ou base, né, o bottom do inglês, beleza? Então esse é o funcionamento geral da coluna de destilação. Nesse caso a gente vai estar entrando aqui com água e álcool. O etanol entra com 40% de fração molar. Isso significa que de uma determinada quantidade de etanol da mistura que eu entro, 40% corresponde a só o etanol. Se a gente sabe que o todo da mistura é 100%, né? Então 40% é de etanol, tem dois componentes, consequentemente o restante é de água, beleza? Eles nos dizem também que querem que saia aqui, né, no destilado 90% molar de fração molar de etanol e 10% de fração molar de etanol aqui na base, beleza? Eu só tenho essa entrada de alimentação de 100 kmol por hora. Eu quero descobrir justamente quanto é que sai total aqui e aqui embaixo. Então, para isso, né, vamos aplicar o balanço global de balanço molar global nesse sistema. Aqui só computando, né, as informações do enunciado, as frações molares de cada componente. E aqui é um ponto interessante, ó. Lembra que no enunciado ele fala que ele quer 0,9 aqui e 0,1 aqui de etanol. Então, lembra sempre que o total é 1. Eu automaticamente já consigo descobrir quais são minhas frações molares de água, tá? Mas vamos lá aplicar o balanço, né? Essa é a fórmula geral do balanço, a entrada, ou seja, as correntes de entrada menos as correntes de saída, mais o que é gerado ou consumido de uma determinada espécie. No caso aqui, né, o gerado ou consumido no global, né, do equipamento em si, é igual ao acúmulo. Nesse nosso caso, a gente não tem geração e consumo, por quê? Porque esses termos se referem a reações químicas, e no nosso caso aqui a gente não tem uma reação química ocorrendo, a gente tem uma separação por diferença de ponto de ebulição, basicamente. E a gente também não tem acúmulo, porque lá no enunciado a questão nos fala que esse sistema opera em regime estacionário. Regime estacionário, a variação de massa é zero. Por quê? Porque a entrada é igual à saída no decorrer do tempo. Então esse termo de acúmulo é zero, né? Ele é representado por essa variação da massa sobre o tempo. Nesse caso, tudo que entra aqui vai sair em algum momento. Se eu tirar uma foto de 0 a 100 segundos, o que entrou saiu. Então essa diferença da parte do numerador, né, que seria a diferença entre a massa que entra e que sai, zero, sumimos com esse termo, beleza? Então o nosso balanço aqui desse equipamento, aqui só a fórmula global, né, sempre a gente relembrar como é a global. Às vezes a gente acaba trabalhando com a fórmula reduzida e esquece depois de alguns termos da global. Então no nosso caso aqui a gente só tem a entrada e as saídas, né? Eu passei a saída para o outro lado, por isso que ela fica positiva. A entrada eu tenho o valor, né, 100 kmol por hora. Não sei quem são essas duas incógnitas. Então eu fiz o balanço molar global do equipamento, né, do que entra e o que sai aqui nessas fronteiras do equipamento. Mas eu tenho um valor conhecido e dois valores desconhecidos, que eu estou buscando como resolução da minha questão. E aí, o que, é que a gente precisa para resolver isso? A gente precisa de pelo menos mais uma equação para, digamos assim, zerar, né, nossa quantidade a diferença, né, entre variáveis e equações. Isso é um pressuposto para você poder resolver um problema, né, para ele estar bem dimensionado.
Então eu preciso de no mínimo mais uma equação para eu ter essa equação com essa outra, que a gente vai descobrir já já. Consigo isolar em termos de uma incógnita, né, no caso que possa ser D ou B, e substituo na outra equação, achamos nossa resolução. Basicamente, a maior parte das questões de balanço molar que você tem, se não todas, você consegue resolver dessa forma, né? A partir da construção de um sistema de equações, você resolve. A menos que aqui você já tenha um valor, só tem uma incógnita, né? Se eu tivesse o valor de D ou de B, substituiria e consequentemente acharia só o valor de uma incógnita. Então, se eu tenho uma equação, preciso de. Desculpa, se eu tenho uma variável desconhecida, eu preciso de uma equação no mínimo, obviamente. Se eu tenho duas, eu vou precisar de duas. Se eu tenho três equações, três variáveis, eu preciso de três equações e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos fazer então o balanço molar para um componente, que é o global, que é do equipamento, né? Não especificando o que entra todo e o que sai nas outras saídas total. Agora a gente faz para o componente. Vamos começar primeiro com o etanol. Então aqui só para exemplificar, né, eu fiz o isolamento, tem uma equação, duas incógnitas, vou precisar de mais uma, e isolei em termos de B. Fazendo o balanço molar do etanol, eu botei aqui a fórmula geral de novo, só para lembrar, não temos reação química, então não temos geração ou consumo, não temos acúmulo, que o regime estacionário, né, é um pressuposto que é dado na questão. Então, como é que fica o balanço molar do etanol? Então, até aqui, né, as legendas do que são as frações para você lembrar. Abaixo eu vou fazer o da água, é só substituir, né? X de etanol, X de água, mas é a lógica mesmo, a fração molar do componente, em uma dada parte do equipamento, né? Então, aqui na entrada, quanto é que eu tenho de etanol? O que eu tenho de etanol é o todo que eu estou alimentando, vezes a proporção de etanol, que é 0,4, né? Então, a gente tem esse valor. Quanto é que eu tenho de etanol aqui? Eu tenho aqui 0,9. Quanto é que eu tenho em B? 0,1. E eu não tenho essas duas incógnitas. Então vamos lá substituir os valores. Só mais uma vez rearranjando. Pronto, então a gente já tem duas equações e duas incógnitas. Então a gente consegue resolver o problema. Só que por fins de educação, né? Vou fazer só o balanço da água aqui bem rapidinho, mesma lógica. Pronto, então a gente faz a mesma coisa, né? Lembra aqui, pega os valores, multiplica pela alimentação. O D e o B a gente não tem, mas multiplica pelas frações molares, né? Então no destilado aqui eu tenho 0,1 de água saindo, ou seja, eu tenho bem pouquinha água, né? Entrei com 0,6 na minha mistura, sai com 0,1 faz todo sentido. Afinal, eu quero refinar esse óleo, né? Eu quero tornar ele mais puro para poder usar como combustível, por exemplo. E B, boto vai ter mais água, que é mais pesado, menos volátil. E aí agora a gente só precisa usar um desses termos em uma das equações, né? Ó, para a questão de concurso, caso você esteja estudando para concurso, uma prova assim, tem uns tempos bem limitados, é sempre bom você tentar isolar do que é mais fácil. Então aqui eu percebi que seria mais fácil isolar em B, né, quando estava resolvendo a questão à mão, porque depois eu multiplicaria esse 0,1 por 100 e depois D por 0,1. Se eu for substituir em D, ou seja, isolar passando D para cá e B viria para cá, teria que multiplicar por 0,9. Eu achei que ficaria mais simples fazendo assim. E também foi por isso que eu usei essa equação do etanol, né, para ficar mais simples a minha resolução. Então vamos para o próximo slide. Então peguei aquela equação lá do balanço global, a equação do balanço molar do etanol, substituindo agora B nessa equação aqui só da água, só para ficar, poderia pegar qualquer uma dessas duas, né? Até poderia pegar essas duas e comparar entre si, mas é mais fácil pegar geralmente só do balanço global e substituir em uma das duas equações de algum dos componentes, fazer a global no etanol, substituindo, a gente aplica aqui em B, cálculos, 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 e a gente chega no valor de 37,5 kmol por hora. Óbvio que a gente já sabe, então, se F é igual a D mais B, eu sei quem é F, eu sei quem é D, eu posso só passar D para o outro lado e descobrir o valor de B. E é basicamente o que a gente faz para finalizar nossa questão. Beleza? O valor de B é de 62,5 e basicamente é essa a resposta à nossa questão, né? Alguns pontos importantes, a questão finaliza aqui, mas alguns esclarecimentos. É sempre bom se atentar ao que a questão está pedindo. Voltando aqui no enunciado bem rápido, ó, vê que ele pede a vazão molar, ou seja, vazão molar. Vazão é diferente de fração molar. Fração é, como a gente fala, né? Ah, fração disso. Quantos por cento de você vem
do seu pai, quantos por cento da sua mãe, em tese 50%, digamos assim, né? Seria a fração. Você é o todo, então vamos sempre diferenciar bem, talvez esse exemplo não tenha sido tão claro, mas enfim, vocês pegam a ideia de que fração é uma parte de que, no caso aqui, da vazão molar. Então a vazão molar é a matéria entrando de fato, e a fração só é um indicativo de quanto daquela matéria que está entrando, no caso aqui a vazão molar, é correspondente a determinado componente, beleza? Então, era isso. É uma questão bem interessante, porque trabalha esse conceito de balanço molar associado a uma coluna de destilação. Fiquem bem, bons estudos, e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Aquele abraço.